paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar lendo para o nosso devocional o Salmo de número 18. Porque este salmo tem 50 versículos, nós vamos estar dividindo ele em 3 partes. Portanto, o começo desta leitura vai ser hoje a partir do versículo 1, mais uma vez Salmo 18 e 1, e eu espero que você tenha a oportunidade de ter a sua Bíblia na sua mão, mas se não tiver, pode com certeza escutar conosco. Pois bem, Salmo 18 e 1 lê-se da seguinte maneira: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões que acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplandor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Termino com 17 que diz: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Glória a Deus por este salmo, escrito para nossa aprendizado, a nossa meditação neste dia está disposto diante de nós. E eu tenho 2 coisas que me chamaram a atenção ao ler este texto bíblico. O primeiro está nos primeiros 2 versículos, e são as palavras lindas que este homem, chamado Davi, cantava, falava, tirava do seu coração, dos seus lábios ao Senhor. Eu me lembro que uma vez ensinando, talvez discipulando seria a maior palavra, um grupo de adolescentes, de crianças, em verdade, estavam antes ainda da idade de adolescentes, uma vez eu fiz uma colocação com eles de falarem palavras sobre Deus, palavras bonitas, o que Deus era, que eles pudessem declarar diante do Senhor. E quando se tentou falar alguma coisa, as palavras foram poucas, e eu disse: você pode pedir auxílio ao livro de Salmos. No livro de Salmos você vai encontrar alguém que falava de Deus, falava quem Deus era para ele, o que Deus significava para ele. E ali você encontra palavras bíblicas, palavras lindas, que podem ser faladas ao Senhor. Me lembro também, conecto com isso, o meu pastor ensinando-nos em algum culto de doutrina ou de ensino, não me lembro bem que culto foi, mas sobre a oração do Pai Nosso, né? Que ela começa: Senhor, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Então, este primeiro contato da oração deve ser de exaltação ao nome do Senhor. E aí vem a minha pergunta: quando nós nos ajoelhamos para orar, como é que nós começamos a nossa oração? Será que nós já começamos pedindo as nossas necessidades, talvez agradecendo aquilo que nós desejamos agradecer ao Senhor por nos ter dado? Mas quantos de nós praticamos isso? E eu me lembro que desde que eu ouvi este ensino do meu pastor, eu comecei a praticar. E eu começo as minhas orações exaltando o nome de Deus. E a verdade é que ao praticar mais e mais e ao falar as palavras bíblicas, elas se levantam de dentro de nós, é como que se a gente se lembra e
tornam vida para nós, por que não dizer? Porque quando eu leio essas palavras de Davi, era a vida dele. Ele era um homem de guerra, ele era um homem que precisava de esconderijo, de um rochedo, de um lugar forte, onde ele pudesse se esconder algumas vezes, né? O meu alto refúgio, um lugar distante e alto, que ele pudesse estar longe dos seus inimigos. Então, ele fala palavras lindas ao Senhor, olha lá, eu te amarei do coração. Este é um homem, não é uma mulher, é um homem, mas o homem pode amar e ele aprende a amar a Deus, aleluia, glória a Deus. E este amor a Deus é possível porque nós nos sentimos amados de Deus. Nós entendemos que Deus é o amigo fiel. A comparação da divindade mesmo é com o amor de uma mãe, que é incomparável na humanidade. Mas esse é o amor do nosso Deus para conosco. E nós entendemos que somos cuidados, que somos guardados, que somos amados, que somos preciosos aos seus olhos, e alguém que vive esta realidade como filho de Deus, que era o caso de Davi, ele sabia reconhecer em palavras ao seu Deus. E eu acho esse um exercício maravilhoso. Eu acho isso algo que nós deveríamos realmente enfatizar em nossas orações. Dizer, Senhor, nós vivemos num testamento diferente do que Davi, numa época dispensacional da graça. Quantas coisas nós podemos dizer ao Senhor, né? Tu és o Deus da minha salvação, como ele disse. Tu és o Deus que foi gracioso, a graça do Senhor se estendeu sobre a minha vida. Né? Tantas outras coisas, a cruz não deteve, todo o amor que tu tiveste por mim, tantas coisas, palavras lindas, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és eterno, tudo aquilo que a gente conhece de Deus, que a gente sente de Deus, possamos deixar a nossa alma, aleluia, glorificar a Deus, é o que o salmista fazia. Ele permitia, ele dava tempo, ele tomava tempo para que a sua alma pudesse exaltar ao nome de Deus. E com isso nós somos fortalecidos. Nosso espírito é fortalecido quando nós adoramos ao Senhor. É um mistério, é verdade. Tomamos tempo porque exaltamos ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. E Ele é digno de ser adorado em verdade, o único que é digno. Então este tempo deve existir nas nossas vidas. E isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção à minha alma, a nossa vida. Em dias de hoje, a sociedade que nós vivemos, talvez até alguém passou na minha cabeça, talvez possa ter passado na sua também. Mas Davi era um homem de campo antes dele ser rei. Ele tinha tempo sobrando, olhando as ovelhas de seu pai. Mas veja que nós vivemos estações diferentes na nossa vida e o próprio Davi viveu. Ele viveu o tempo da juventude, da sua adolescência, sim, olhando as ovelhas do seu pai. Mas ele viveu o tempo correndo, né? Vivendo a realidade com Saul, de sendo já ungido, mas vivendo uma vida corrida, os inimigos atrás dele, mas entendendo já que era período de preparação para ser rei, e ele depois foi o rei de Israel. E ainda você e eu posso dizer, mas ele tinha tempo. Tempo é algo que nós disponibilizamos. Alguém às vezes tem um trabalho que permita tempo da sua cabeça e da sua alma glorificar o Senhor, e ainda assim nós usamos. Alguns de nós, no nosso trabalho, usamos a mente, estamos concentrados e não temos tempo ali, mas temos sim tempo em casa, muitas vezes, para relaxar e ligamos uma televisão, ligamos a nossa internet, ligamos uma programação qualquer e não gastamos tempo algum com o nosso Deus. Que estas palavras de Davi possam lembrar a nós que o tempo que nós estamos glorificando a Deus é precioso para as nossas vidas. É precioso para o nosso relacionamento com Deus. É precioso para o fortalecimento da alma. Como dizia Davi muitas vezes, alma minha, não é? Essa é uma realidade. Que nós possamos neste dia tomar um tempo hoje mesmo para dizer. E por que não exercitarmos em cada uma das nossas orações, como a exemplo do Pai Nosso, começarmos dizendo, adorando com palavras ao nosso Deus. O segundo pensamento, serei breve, no versículo 3 ele diz, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Ora, Davi está dizendo aí uma colocação para o futuro, eu vou invocar e eu serei livre, ou seja, eu tenho a segurança de que se eu clamar a Deus,
Quando eu estou em dificuldades em relação aos meus inimigos, ele me livrará. E a sua certeza vem sempre de uma realidade passada que ele viveu. Porque veja no versículo 4, ele disse: eu tive uma situação passada que os cordéis da morte me cercaram. As correntes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Versículo 6, ele diz: na angústia eu invoquei. Olha lá, o versículo 3, ele diz: eu invocarei e ficarei livre. Não foi? Aí ele no 6, ele diz: na angústia eu invoquei ao Senhor. E clamei ao meu Deus. E desde o seu templo ele ouviu. E a partir do versículo 7, você leu comigo a descrição do agir de Deus em favor de Davi. E terminamos este trecho de hoje com o versículo 17, que ele diz: livrou-me de meu inimigo. Está aí. O Senhor fez do meu inimigo forte dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Quantas situações nas nossas vidas são mais poderosas do que nós? Até coisas interiores, que nós precisamos de fortaleza contra a nossa carne, contra a nossa preguiça, por que não dizer, contra os desafios humanos do nosso dia a dia. Contra realidades contrárias a nós, como dizemos, inimigos, pessoas que possam nos estar perseguindo. Quantas realidades, enfermidades, quantas coisas são maiores, mais poderosas do que nós? Mas Davi, ele tinha uma segurança: eu invocarei ao Senhor e ele me livrará. Porque um dia eu invoquei. Quando essa realidade me confrontava todo ao derredor, eu sentia como que a morte fosse chegando, usando estas palavras que ele colocou aqui. No entanto, no fim deste contexto, ele diz: mas o Senhor me livrou do meu inimigo forte, que era mais poderoso do que eu. Que possamos adorar ao Senhor, que é digno de toda adoração, e lembrar de invocar e clamar ao Senhor diante de todas as adversidades da nossa vida. Ele é a nossa rocha, o nosso alto refúgio, antes de perdermos a paz, que muitas vezes eu a perco. Aprendizado para mim. Antes de eu ficar me questionando tanto, tentando fazer planos, que o Senhor, através do seu Espírito, me lembre a, neste momento, invocar ao Senhor, clamar ao Senhor contra os inimigos e as realidades que são mais fortes do que eu. E como diz na palavra em outros salmos, aprender a descansar nele. Porque neste meio tempo que ele está se movendo, em regiões como Davi aqui menciona, né, que ele está agindo em regiões que nós, talvez com os nossos olhos, não vamos estar vendo. Esta é uma realidade. Mas o Senhor está agindo a nosso favor, porque ele é o nosso Pai. Que Deus abençoe a você neste dia. Eu saio deste período contente, querendo gastar um tempo agora de adoração ao Senhor, ao meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, o Deus da minha salvação. Que este mesmo Espírito possa levantar esta adoração e esta graça na sua vida e que possamos juntos seguir, invocando aquele que pode nos ajudar. Tenha um feliz dia, em nome de Jesus. Amém.